Oi, todo mundo tá pronto? Fala pessoal, canal Thiago Padigini, a gente está entrando aqui em Breaking News, entrevista coletiva Tudo bem. do senador Sérgio Moro após a decisão Tudo certo? Podemos começar? do TSE. Firme? Pelo visto está feliz. Bem, Vamos ouvir dele o que aconteceu. Como já disse ontem, os fatos sobre a minha cassação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. E esse julgamento me fez refletir um pouco sobre a minha história. Quando era juiz, diziam que era impossível combater no Brasil a grande corrupção e acabar com a impunidade. E nós fizemos a Lava Jato. Produto, sim, das instituições brasileiras, mas em relação ao qual eu tive uma participação relevante. Durante 4 anos, a lei foi aplicada no país, mesmo frente às pessoas poderosas. Diziam que era impossível, mas nós fizemos. Depois fui ministro da Justiça. Diziam também que era impossível combater o crime organizado e diminuir a criminalidade no Brasil. Em particular, falavam que se nós isolássemos as lideranças do crime organizado, iriam fazer com que o país ficasse de pernas para o ar. Pois bem, nós fizemos, isolamos as lideranças do PCC em presídios federais de segurança máxima, acabamos com a comunicação deles com o mundo externo não monitorada. Essa e outras políticas fizeram com que, no ano de 2019, tivéssemos a maior queda percentual da criminalidade no país da história. Assassinatos caíram 22% em 2019 em relação a 2018. Depois saí do Ministério da Justiça, fui para a vida privada, acabei decidindo voltar à vida pública e à política. E muita gente, ali em 2022, me disse: vá por uma eleição para deputado federal no Paraná, que seria tranquila e que não haveria riscos. Mas nós sabíamos, e eu tinha a percepção de que poderia tentar uma cadeira no Senado para representar nessa casa todos os paranaenses. Muita gente dizia que era impossível ser eleito naquele cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, um candidato independente. Mas fui lá com a minha equipe e nós ganhamos a eleição, o voto de 2 milhões de paranaenses. O julgamento de ontem se insere nesse cenário. Ano passado, muita gente, sem conhecimento, afirmava que era impossível a preservação do meu mandato, que eram as favas contadas, até com certo desrespeito ao judiciário, que meu mandato seria cassado. E ontem, o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, antes, já havia dito, mostrou que há juiz em Curitiba, proferiu uma decisão técnica independente, e ontem essa decisão, né, com seu brilho próprio, o TSE proferiu uma decisão que acho que a opinião pública é unânime. Tenho visto a imprensa hoje, os comentaristas, todo mundo afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. E mostramos mais uma vez que nada é impossível, que nós podemos sim vencer esses desafios. Vou me focar no Senado Federal. Temos conseguido aprovar aqui projetos
Aliás, eu quero aqui registrar o meu apreço e o meu orgulho de integrar o Senado Federal, registrar que tenho o apoio dos meus pares, inclusive nessa questão do mandato, dos vários partidos, seja os partidos da oposição, seja da situação. Eu sempre tive o apoio dos meus pares senadores e da liderança do Senado, e que tem feito um grande trabalho. O senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, tem conseguido pautar coisas importantes, pautas importantes no Senado. Não fosse ele, teria sido pautado o PL do fim das saídas dos presos temporários. Não fosse ele, não teria sido pautada essa importante PEC antidrogas e outros projetos igualmente. Eu quero registrar aqui também o meu agradecimento à minha equipe, aos meus colegas suplentes aqui do Senado, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Guerra. Registrar também que foi um período difícil para mim. Uma pressão grande, mas nós seguimos até aqui e tivemos a vitória na forma da lei e na forma da justiça. Um apreço especial aqui para minha família e para minha equipe no Senado Federal, que sempre também me apoiaram. E fico à disposição agora para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Senador, passado o julgamento, o senhor considera voltar a ser um presidenciável no nosso país? Boa. Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. Entre eles, por exemplo, no aumento da tributação sobre a população e no aumento da dívida pública sem controle de gastos. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido, se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro-direita, para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Senador, como é que fica a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações? PL e o PT estavam juntos. Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos, e infelizmente as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Não, faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos. O senhor acredita? O julgamento no TSE ocorreu em meio a uma atmosfera entre Congresso e Judiciário de disputas e de cobrança por parte do Senado em relação a uma postura mais firme, atribuída a uma espécie de politização do Judiciário. Eu só acho que o senhor se beneficiou desse momento em que a oposição exige do presidente Pacheco uma postura mais firme na defesa dos interesses do parlamento e também das pautas que vêm sendo tratadas nesse sentido. O próprio presidente Pacheco procurou diretamente os ministros
para falar a respeito desse caso? O senhor sentiu que isso beneficiou o senhor de alguma forma nesse momento em que há uma cobrança do parlamento de uma posição mais firme em relação ao judiciário? Olha, a opinião pública unânime é no sentido de que o TSE fez um julgamento técnico e imparcial. E nós pudemos ver, tanto no julgamento do TRE como no julgamento do TSE, votos muito sólidos, tanto do relator no TRE, como do relator aqui no TSE e dos demais desembargadores e ministros. Um fato, por exemplo, que para mim é muito sensível, a tentativa de cassação do meu mandato, alegando gastos excessivos com segurança. É um candidato ao Senado, num ambiente polarizado, que enfrentou a corrupção, que enfrentou o crime organizado e depois até, inclusive, foi descoberto, né? Um plano do PCC, isso no início do ano 2023, para praticar um atentado contra mim e minha família. E corretamente, e nisso, o ministro Alexandre de Moraes, ontem, que deu o último voto, foi veemente, né, apontando o absurdo desse tipo de argumentação. Então, o fator predominante disso tudo é, evidentemente, que a lei e a justiça estavam do meu lado nesse caso. Tá? Não havia fatos que justificavam a cassação. Quanto ao Senado Federal, mais uma vez eu destaco, eu tenho orgulho de integrar essa casa e representar aqui os paranaenses e o Brasil. E muitas vezes nós entendemos que a população, né, tem uma série de ansiedades e a população está no seu direito de cobrar os seus representantes eleitos, mas eu vejo, por exemplo, lideranças do Senado como o senador Rodrigo Pacheco, o senador Davi Alcolumbre e outros, fazendo aqui um grande trabalho. E pautas importantes foram pautadas aqui nesse ano, como, por exemplo, na segurança pública, o fim das saídas temporárias dos presos, que não resolve a segurança, mas é um passo importante na direção certa. Há um anseio da sociedade por mais segurança. A PEC antidrogas, que traz tranquilidade às famílias de que o uso e o tráfico de drogas não vão ser liberados, que nós vamos manter uma política rigorosa em relação a essa temática. Agora, recentemente, o Senado, né, o Congresso, mas destaco aqui especialmente o Senado, também logrou a volta da desoneração da folha de pagamento, que é importante para a preservação, inclusive, de empregos e da atividade econômica. Então, essas lideranças do Senado têm feito um grande trabalho. Claro que a população tem todo o direito de reclamar e tem que reclamar, mas muitas vezes algumas críticas me parece que são injustas e que não reconhecem esse trabalho que foi feito. O senhor acha que o resultado do julgamento, considerando inclusive que foi unanimidade, ajuda a baixar um pouco a fervura que havia entre a relação entre os poderes, entre legislativo e judiciário? Olha, eu quero deixar muito claro, eu sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula. São pautas que eu não acredito e que, infelizmente, eu vejo que levam o país na direção errada. Há um ponto de interrogação quanto ao destino da nossa economia. Isso reflete nos empregos, na renda, mas da minha natureza e também de vários dos meus pares, e destaco em especial aqui a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, que também passou aí por um período difícil desse sofrimento, né, quando nós fomos descoberto o plano do PCC, não era só contra mim, era contra a minha família. Toda essa pressão e essa perseguição refletindo também não só em mim, mas na família. E agora vem a vitória. Mas o melhor é nós deixarmos de lado esse espírito de revanchismo e essa polarização exacerbada que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então, sou a oposição ao governo Lula. Em 26, estarei defendendo um projeto para derrotar o PT, tendo outros candidatos à frente
para buscar a presidência, como o governador Ronaldo Caiado, talvez o governador Tarcísio, talvez o governador Romeu Zema, mas o fato é que nós temos que diminuir a temperatura política. E nesse aspecto, quando há a possibilidade de convergir com até políticas do governo Lula, por exemplo, agora em socorro ao Rio Grande do Sul, que é a grande tragédia nacional, eu votarei a favor. Ontem mesmo apresentei uma emenda numa medida provisória, buscando que sejam destinados os recursos do Fundo de Direitos Difusos para projetos de reconstrução no Rio Grande do Sul. Então, essa polarização, esse revanchismo, não fazem bem a ninguém e eu não quero entrar na oposição, sim, mas sem que nós alimentemos essa polarização irracional. Mas foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Você precisa responder. Foi um julgamento técnico independente. Obrigada. Aí, Sérgio Moro, coletiva de imprensa após a absolvição, né, no TSE. Eu tenho aqui as minhas ressalvas, tenho as minhas considerações, mas eu vou passar antes para vocês como que foi a votação, para vocês ficarem por dentro de tudo, porque aqui é a notícia por todos os ângulos, né? Então tá aí, ó, veja como foram os votos dos ministros do TSE em julgamento de Sérgio Moro, foi 7-0, tá? Uma unanimidade, o que prova que em algumas situações eles têm uma imparcialidade ainda. Deixa eu aceitar aqui os cookies. Então, quem que estava compondo a banca julgadora aí, né? Os ministros, olha lá, o Tribunal Superior Eleitoral TSE livrou por unanimidade o senador Sérgio Moro do União, PR, de perder o mandato, ficar inelegível por 8 anos nessa terça-feira. Para quem não lembra, o Moro estava sendo acusado de ter gasto mais do que podia na campanha e também de ter se utilizado de uma pré-campanha presidencial para alavancar sua popularidade e aí conseguir a eleição para o Senado. O PT e o PL se juntaram, ele falou com o Bolsonaro pediu para as diretorias do PL os próprios senadores do PL também pediram para a diretoria do PL recuar, mas mesmo assim o PL deu sequência, o que gerou aí um clima meio ruim, né, entre Moro e o PL, já que ele é uma oposição ao PT, e o PT ele nem foi lá questionar, mas o PL ele estranhou um pouco. Então, falavam-se que os dois partidos tinham candidatos para recompor, né, a vaga deixada pelo Moro, uma eventual vaga deixada pelo senador Sérgio Moro, o que não aconteceu. Então, ficou desse jeito aqui. Ó. Os ministros, o placar do julgamento que durou 4 horas foi de 7-0 contra a cassação do ex-juiz da Operação Lava Jato, que hoje está abandonada e está virando uma fanfarronice, né? Os ministros seguiram a manifestação do relator Floriano de Azevedo Marques, que abriu a votação contra a cassação, e o magistrado foi seguido pelos colegas Alexandre de Moraes, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Raul Araújo e Isabel Galotti. Essa notícia vem um dia depois de ser estourado aí a anulação também das condenações do Marcelo Odebrecht e do José Dirceu. A gente teve aqui a participação do Pavinato, na qual ele coloca que a saída do Moro da Lava Jato foi o que permitiu, na verdade, todas as anulações dos processos contra o Lula. Ele não foi absolvido de nada, que fique claro aqui. Então, para mim, o Moro ter saído da cadeira de magistrado dele e ter ido para o superministério da segurança do Bolsonaro foi o grande erro, né, que a gente está pagando essa conta agora, quando ele saiu do governo Bolsonaro, virou até um opositor, gerou uma bagunça, muitos votos do Bolsonaro foram perdidos por conta disso, porque muita gente associava o Moro ao Bolsonaro como se fosse Batman e Robin. Então isso gerou um problema muito grande, enfraqueceu a Lava Jato, deu força para o discurso da esquerda de que a Lava Jato foi um golpe político, né? Foi um julgamento político para tirar o Lula da parada, acabou validando esse discurso. Para mim não tinha nada a ver mesmo, porque o Bolsonaro não tinha nada a ver com a Lava Jato, mas quando ele meio que premia o Sérgio Moro com essa vaga de ministro, que depois acabou abandonando para querer rivalizar, foi o grande tiro no pé, além da comunicação errada da gestão do Bolsonaro, que era feita pelo Carlos Bolsonaro. Isso tudo colocou
a esquerda de volta no poder, na minha opinião, e a gente paga um preço muito caro por isso. O trabalho do Moro no TSE, o trabalho do Moro no Senado, para mim, é um trabalho válido. Ele é corajoso quando ele bate de frente com o crime organizado nesse país aqui, que é muito bem organizado, por sinal. Ele aprovou a PEC 45, que é a PEC que acabou com aquele papo do STF querer liberar uma porcentagem de maconha para o pessoal poder usar tranquilamente, né? O que para mim não colava muito bem, não agrega em nada para o país, só fortalece a questão do narcotráfico. E então ele tem as suas vitórias, tem seus méritos, e além de que, diferentemente do seu parceiro da Lava Jato, Deltan Dallagnol, o Moro ele está se mostrando a cada dia um cara muito mais politizado, né? Por exemplo, essa foto aqui, vamos ver se a gente consegue levantar rapidamente, mostra que, apesar de opositor, né, o Sérgio Moro ele sabe fazer a política da boa vizinhança. Eu vou colocar logo essa telona cheia aqui, porque aqui tem várias fotinhas, né, que vão fazer sentido o que eu estou falando. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o Moro na nomeação do Flávio Dino para o STF. Né? O Dino não votou aqui no TSE, mas ele sabe articular, né? Diferentemente do Deltan, que estava ali fazendo um governo muito mais combatente, né? Trazendo a Tony, e está fazendo a campanha agora para prefeito também lá no Paraná, muito mais combativa, né, do que o próprio Moro. O Moro é político lá, ele é braço, ele cumprimenta o Flávio Dino, que é um petista roxo, indicação do Lula para o STF. Então o Moro ele está sabendo fazer o jogo político, né? Esse é o jogo político de Sérgio Moro. Muitos torcem o nariz, muitos bolsonaristas fanáticos, inveterados que não conseguem entender a jogada do Moro, mas eu acredito que um pouco disso foi o que ajudou ele a não ser caçado agora, inclusive com o voto do Alexandre de Moraes. Então, tá aí para vocês um breaking news sensacional, vídeo quentinho. Quero que você comente, né, se foi justa ou não a absolvição do Moro, que você faça as suas ressalvas, se o Moro tem feito um bom mandato no Senado, e ele segue aí no cumprimento do seu mandato, os 8 anos de mandato vão ser cumpridos. A gente quer o Moro aqui no canal, né? A gente está fazendo aí nosso contato com a Isabel, assessoria, mas a agenda dele é muito complicada. Quem sabe agora, com essa poeira baixando, o Moro acaba vindo um dia. Você quer o Moro aqui no canal Thiago Parigiani? Escreve aqui, eu quero o Moro no canal Thiago Parigiani, vai direto para a assessoria dele. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa aquele gostei, porque aí a gente vai conseguir trazer o Sérgio Moro para cá fatalmente. Eu conto com você nessa luta e em todas as outras. Faça como nossos governantes, pense apenas em você. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós.